Graça e paz, gente amiga, com a graça do Senhor nosso Deus, ajuda e a bondade de vocês, amigos, com a guia do Espírito Santo, nós estamos mais uma vez aqui no canal Pastor Paulo César Oliveira, trazendo a mensagem de Deus Pai, Filho e Espírito Santo para todos nós neste momento. Uma mensagem que vai nos trazer uma certa direção do nosso chamado, do seu chamado, do meu chamado, porque Deus te escolheu, porque Deus te chamou, porque Deus te capacitou, porque Deus vos escolheu ainda antes que fosse gerado. Uma palavra que vai com certeza nos dar uma direção a que caminho seguir e como caminhar com o objetivo de saber aonde iremos chegar e com a certeza de que estamos fazendo o que Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos direcionou a fazer. Eu gostaria de convidá-los a se inscrever no canal Pastor Paulo César Oliveira. Se inscreve no nosso canal, nos ajude a levar essa mensagem de Deus Pai, Filho e Espírito Santo a mais pessoas. Acione o sininho, dá o seu like, compartilhe as mensagens. É para o crescimento do Evangelho anunciado pelo Senhor Jesus Cristo. É a graça do Senhor que nos basta e que nos enche nesta oportunidade. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no versículo 15, a palavra de Deus diz assim, disse-lhes, porém, o Senhor. Quem disse? Foi o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Espírito Santo avivado de Deus, disse em alta e boa voz, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Quando o Senhor falou a Ananias para que ele fosse ao encontro de Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, que até então era um homem bravo, violento, perigoso, perseguia os cristãos. Mas só que Ananias não sabia que Paulo de Tarso tinha tido um encontro com o Espírito Santo, com Deus vivo a caminho de Damasco. E quando você tem esse encontro, quando você é escolhido, quando você é chamado, as pessoas não vão entender, não vão compreender, porque elas vão olhar você pelo seu histórico, pelo seu passado. Elas vão olhar para você pela origem mundana, pelos vales que você caminhou. E isso muitas das vezes acaba tirando de você um foco. Você foi chamado, foi escolhido. Deus Pai, Filho e Espírito Santo demonstrou aqui que é Ele que escolhe, é Ele que faz. A bondade e a misericórdia pertencem a Ele. Ele me chamou para pregoar o Evangelho pela sua bondade e pela sua misericórdia. Ele me escolheu pela bondade e misericórdia dele. Por coincidência, o meu nome também é Paulo César Oliveira. Sou filho da oliveira verdadeira, que está em Cristo Jesus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e pretendo dar frutos e trazer esses frutos para que todos nós possamos nos alimentar no dia de hoje. Quando Ananias recebeu essa notícia de ir ao encontro de Paulo, ele tremeu. Porque muitos de nós, quando recebemos a notícia, um chamado e nos dado uma missão, nós trememos. A gente fica com medo de encarar os desafios, de encarar as circunstâncias. Quantas vezes Deus Pai, Filho e Espírito Santo manda você dizer algo e você se retrai? Manda você ir mais adiante e você se retrai? O medo de ir impede você de chegar, meu irmão. O medo de você obedecer, de você caminhar, impede que você chegue mais longe. Se o seu chamado é para ir e anunciar o Evangelho, é para você ir e ser um propagador da palavra de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, se o Senhor Jesus diz, eu sou contigo, se Deus diz, eu sou contigo, se o Espírito Santo, o Consolador, está com você, para que medo? Para que temer? Todas as circunstâncias que você vai enfrentar, você não vai enfrentar sozinho. Há um mundo celestial à tua volta. Há Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo te guiando, te chamando e dizendo, vai para falar com Ele, vai e prega para Ele. Mas Senhor, Ele é um homem perigoso, Ele é um homem violento, Ele é um homem pecaminoso, Ele é um homem
que não aceita conselhos, ele é um homem que já cometeu muitos crimes, ela é uma mulher que já cometeu muitos crimes, ele é um cidadão perigoso, ela é uma cidadã perigosa, mas o Senhor está dizendo para você ir pregar, vai e prega, porque Deus escolhe essas pessoas para tirá-los do lamaçal do pecado e transformá-los em vaso de honra. Em Romanos 5:20, a palavra de Deus nos diz que a lei veio para que fosse cumprida, e posteriormente da lei chega a graça, e aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus, o perdão. Então, meus irmãos, é Deus que escolhe, não é você. Hoje, infelizmente, a gente tem visto muito disso acontecer. Eu prego para um rebanho manso, eu prego para ovelhas obedientes, eu prego para ovelhas que estão na ordem do bom pastor, recebendo a direção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a pergunta que eu faço é: quantas ovelhas você tem resgatado neste mundo? Quantas ovelhas você tem resgatado neste mundo? Quantos seres humanos estão neste mundo, entrelaçados, amarrados no mundo do pecado, sendo levado pelo mundo da prostituição, da orgia, da luxúria, uma vida pecaminosa? Quantas pessoas estão mergulhadas no vício, na dependência do álcool, da droga, na dependência de uma vida pecaminosa, uma vida promíscua, uma vida de prazeres falsos prazeres, falsas alegrias, que não vai levar nada a lugar nenhum, vai distrair o tempo de vida. Aliás, vai distrair o tempo de vida que você tem para adorar o Senhor e para servir o Senhor. Você vai servir o mundo, você cai e mergulha neste mundo pecaminoso. Você parece que lê a Bíblia, mas não entende. O mundo jaz do maligno. Você tem que buscar a sua salvação eterna em Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai se não for por Ele. Você precisa viver em espírito e verdade. O Espírito Santo habita em vós, habita em mim, habita em você. E esse Espírito é o Espírito Santo de Deus Pai, Deus Filho, que está dentro de nós. Você precisa deixar que o Espírito conduza a tua vida. Saia da tua carne. Saia da tua carne. Viva em espírito e verdade. Saia desse momento de você responder tudo na tampa, porque quando você responde na tampa, eu não deixo nada para trás, comigo é na frente, eu não falo por trás, você vai no impulso, você vai na emoção, esquece a razão. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele vive e convive conosco, ele sabe, sonda todas as coisas. O Salmo 139:5 diz que aonde nós estamos, ele está. Ele habita na nossa direita, na nossa esquerda, ele está na nossa frente, ele está na nossa retaguarda. Se nós subirmos ao alto do céu, lá ele está. Se descermos ao abismo, lá ele está. Não tem quem possa fugir e escapar das suas mãos. Ainda antes que o dia amanhecesse, ele já existia, e agindo Deus, quem impedirá? Isaías 43:13. Deus Pai, Filho e Espírito Santo manda dizer para você: ei, você foi escolhido. Você foi chamado para ser cabeça e não ser cauda. Você foi chamado para sair da escravidão do pecado. Você foi chamado para brilhar. Você foi chamado para pregoar o Evangelho, para louvar e adorar o Deus Todo-Poderoso, o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? É o Senhor Jesus. É o Senhor dos Exércitos, é o leão da tribo de Judá, é o guarda de Israel, é o Deus forte, é o Deus presente, é o Deus maior, poderoso, é o Shaddai e Adonai, raiz de Jessé, raiz de Davi, o Alfa, o Ômega, o poderoso eu sou, o que era, o que há de vir. Apocalipse 1:8 tem essa passagem. Este é o Rei da Glória, o mesmo Deus de Moisés. O mesmo Deus que Moisés diz assim: eu até enfrento o faraó, Senhor, mas não aparta de mim o teu espírito. O mesmo Deus de Davi que diz: Senhor, eu vou, mas não tire de mim o teu espírito, a tua presença. O mesmo Deus que é Jesus Cristo, que quando ele disse a Deus Pai que aceitaria vir se fazer homem, se fazer carne, ele também disse: eu vou, Pai. Eu vou para a terra,
Eu sou o Verbo habitava com Deus e era Deus. João 1 tem essa passagem. O Verbo habitava com Deus, morava com Deus Pai. O Verbo estava com Deus e era Deus, e se fez carne, se fez homem e habitou entre nós. Porém, com uma condição: eu vou, Pai, mas eu vou com o seu Espírito. O seu Espírito desce na minha frente, prepara tudo, eu vou depois, e quando eu descer, o seu Espírito desce comigo, porque quando eu subir no terceiro dia, o seu Espírito sobe comigo, eu sopro o seu Espírito sobre eles, e eles recebem o renovo, o batismo do Espírito Santo, como foi em Pentecostes, em Atos 2, eles recebem o batismo do Espírito Santo. Aguardai em Jerusalém até que do alto virá o socorro, e o Espírito Santo desce, toma conta, penetra em todo o corpo, em toda a alma, em toda a mente, em todo o coração, em todo o espírito, em toda a carne. O controle está com o Espírito Santo de Deus Pai, para você saber que você é escolhido, que você é chamado. Alimente-se desta palavra e tenha certeza de que você não está louco, você não está maluco, embora você esteja assim, uma hora ou outra parece que até estou um pouco estranho. O que está acontecendo comigo? É a mudança, a velha criatura está morrendo e uma nova criatura está nascendo. O Senhor Jesus disse ao mestre Nicodemos: para entender o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo, tem que morrer o velho homem e nascer uma nova criatura. E Nicodemos disse: mas posso eu voltar ao ventre da minha mãe? Ah, Nicodemos, mestre, tanta sabedoria, mas nesse momento você me faz uma pergunta como esta? Nasça de novo em espírito e verdade. Seja uma pessoa diferente, seja uma pessoa alegre, feliz, seja uma pessoa que transmita o Espírito Santo por onde você passar, seja uma pessoa que respira a palavra de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Se alimente da palavra, leia a Bíblia, tenha conhecimento do que você está falando, saiba que o Espírito Santo está te guiando, dê liberdade para que ele possa te guiar, dentro de um contexto de intimidade com o Espírito Santo, com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo abre caminhos, ele abre portas aonde não tem portas, ele transforma a tua vida, ele transforma a tua aparência, a tua maneira de ser, a tua maneira de agir, ele mexe no teu interior, no teu íntimo, no teu secreto, ele entra onde ninguém entra, porque ele penetra com uma palavra de dois gumes, uma espada de dois gumes penetrante que vai até a alma, a divisa da medula, separando alma e espírito, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, penetrante como uma espada de dois gumes que penetra, vai até a medula, divide a alma e o espírito e dá discernimento dos pensamentos, das ações, das atitudes, da mente, do coração, do agir do homem, porque esta é a palavra de Deus. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz. Então você tem que ter esse contexto junto com você. A palavra de Deus diz que vós fostes escolhidos, não foi você que escolheu, foi Jesus, foi Deus Pai, o Espírito Santo que está em você, te direcionou para ser uma nova criatura em Cristo Jesus, segundo Coríntios 5:17, quando você está em Cristo Jesus, nova criatura você é, as coisas velhas ficam todas para trás e tudo se faz novo. Toma posse dessa palavra, porque você é escolhido, você é chamado, você tem essa caminhada para prosseguir. Às vezes você não entende porque as coisas não estão dando certo na tua vida. Às vezes você não entende porque a tua vida está toda embaralhada, toda bagunçada. É que você caminha pela contramão. Deus te chamou para ser servo. E depois de você ser servo, Ele quer te chamar de amigo. Como está escrito em João 15:14. Ele quer chamar você de amigo. Ele não quer mais te chamar de servo. Porque o servo não sabe o pensamento e a direção do seu Senhor. O servo recebe algumas etapas para fazer, o servo recebe algumas empreitadas para fazer, ele dá uma coisa direcionada do trabalho do dia, mas não dá uma direção para o pensamento do seu Senhor. Mas quando você se torna amigo do peito, amigo íntimo, como João foi, que repousa a cabeça nos ombros do Senhor, como Pedro, Tiago e João foram amigos íntimos de Jesus, que foram mais adiante no Getsemane, próximo a ele, para fazer a vigília, para estar junto com ele naquele momento
de angústia, de tristeza, porque era chegada a hora de ele ser entregue. Os amigos estão com você neste momento, na hora difícil, e esses três representam Tiago, Pedro e João, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Os três estavam ali naquele momento em que Jesus chorava lágrimas de sangue, saía sangue dos poros do seu corpo, da sua pele, porque ele estava muito angustiado com o peso do pecado do mundo, da nação, da população, da vida pecaminosa de todos nós sobre os seus ombros. E aí, ali foi uma preparação, porque o mais difícil viria pela frente, quando ele iria colocar naqueles ombros um peso de uma cruz de madeira pesada, e ia ser sacrificado vivo, sendo arrastado pelas ruas, até sendo levado ao Golgotá, aonde ele foi crucificado e humilhado, rejeitado, questionado, perguntado: não és tu, Filho de Deus? Desce dessa cruz. Ainda bem que ele não desceu, porque ele tinha um chamado, porque ele veio com uma missão, e a missão dele é esta, João 3,17, veio ao mundo não para julgar, mas sim para salvar o mundo. E você tem uma missão neste mundo. Você acha que você veio no mundo para quê? Só para desfilar? Só para tomar cerveja? Só para jogar futebol? Só para pescar? Você veio para esse mundo só para dançar? Vem para esse mundo só para cometer crime? Vem para esse mundo só para usar droga? Vem para esse mundo só para beber, para se prostituir, para mentir? Vem para esse mundo só para ganhar dinheiro? Você veio para esse mundo porque tem uma missão, tem algo na tua vida. Você precisa acordar para o chamado que Deus Pai, Filho e Espírito Santo está te chamando hoje, dizendo para você: neste momento, eu faço o que Ananias fez. Ele foi em direção a Paulo, entregando a ele o que Deus lhe pediu. E eu digo a você, o Senhor pede para te dizer esta noite: vai para este vaso, que para mim, ele é um vaso escolhido, para levantar o meu nome diante dos gentios. É para você pregar aonde não tem pregador que vai. É para você ministrar aonde não tem ministração. É para você levar o evangelho nos lugares mais obscuros. A palavra diz: pregai a toda criatura. A toda criatura. Marcos 16:15. Pregai a toda criatura o evangelho anunciado para o Senhor Jesus Cristo. Quem crê e foi batizado será salvo, quem não crê está condenado. É a Bíblia que fala, não sei o que falo. Eu não prego religião, eu prego Bíblia Sagrada, eu prego o Evangelho anunciado pelo Senhor Jesus Cristo, e eu estou aqui trazendo uma palavra guiado pelo Espírito Santo. Essa palavra, ela não é preparada, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Nós estamos aqui com quase 18 minutos de mensagem, é o Espírito Santo de Deus falando com você neste momento. O Senhor pede para te dizer: você é um vaso escolhido, meu irmão, minha irmã, você foi chamado, você é escolhido para que você vá adiante, vai aos gentios, vai aos pecadores, vai aos que não são, para levar a palavra de Deus, porque o próprio Jesus veio, ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos. Ele escolheu as coisas loucas desse mundo, desprezíveis, para confundir as sábias, os fracos para aniquilar os fortes, os que não são para confundir os que são, a fim de que nenhuma carne se vanglorie em si mesmo, mas sim que o nome do Senhor seja exaltado. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. A palavra de Deus está dizendo para você: não temas, não temas. Seu chamado foi te dado, vai, segue adiante, segue em frente, porque na tua frente vai um exército de anjos, serafins, querubins com espada desembainhada de fogo, abrindo o caminho no mundo celestial, no mundo espiritual, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas é sim contra potestades, principados, das hostes governamentais celestiais. Está lá em Efésios 10:6, se revista com a couraça da justiça, coloca nos teus pés a sandália do evangelho, o capacete da salvação, o escudo da paz, fortalece a tua fé e vai para a batalha, porque você foi chamado para guerrear, para batalhar, não é para ficar sentado e escondido e só lá se alimentar um pouquinho do pão de cada dia, do manazinho que chega do céu, ficar na tua graça quietinho. Não, eu não vou mexer, não vou falar porque eu não quero me incomodar, depois vem retaliação. Seja corajoso, seja como Jesus foi, seja como Paulo foi, seja como os discípulos foi, seja como Moisés foi, seja como Davi foi, corajoso, porque o reino de Deus é tomado à força. Ele não é tomado, dá licença que eu quero passar, é tomado à força. Em nome de Jesus o pecado cai por terra, em nome de Jesus todo mal tem que sair, em nome de Jesus todo joelho tem que se dobrar,
toda potestade tem que partir em retirada no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Você é autoridade de Deus nessa terra, toma posse dessa palavra. Você é autoridade de Deus nessa terra. Chega de ser escravo da maldição, da escravidão do pecado, da vida de luxúria, de mentira, de engano. Coloca um basta nisso. Se levante em nome de Jesus nesta noite. Aceite Jesus neste momento, aceite Jesus nessa hora, seja qualquer hora do dia que você vê essa mensagem, pela manhã, pela madrugada, pela tarde, pela noite. O importante é que você se posicione, se levanta, como Paulo se levantou no caminho de Damasco, mesmo cego, sem enxergar. Ele ouviu a palavra, ele ouviu o Senhor, ele ouviu o Senhor Jesus dizendo: eu te escolhi, eu te chamei, vai para a rua da direita e lá mandarei o meu servo falar contigo. E passou 3 dias sem comer, sem beber, somente chorando, louvando e glorificando o nome do Todo-Poderoso. E eis que chega Ananias, cheio do Espírito Santo, profeta Ananias, guiado pelo Espírito Santo de Deus vivo, chega até Paulo, toca em Paulo, ele volta a ver, e ele começa a ver e a falar do Evangelho anunciado pelo Senhor Jesus Cristo. Foi chamado para pregar os gentios, e é o apóstolo do amor, e é com amor que eu trago essa mensagem para você hoje, para que você pense nisso, aceite Jesus nessa oportunidade, neste momento, para que você aceite Jesus, muda a sua conduta e venha para o caminho da salvação. Jesus te chama, Jesus te espera, o Espírito Santo está aí com você, dá liberdade para Ele. Doce Espírito Santo, Senhor Jesus, graças a Deus por essa palavra. Abençoa nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando pelo canal. Pai querido, Pai amado, que essa palavra possa confortar e converter o coração dos nossos irmãos através do Espírito Santo. Ó Senhor Jesus, doce Espírito Santo, abençoe e guarde cada um e cada uma que está acompanhando esta mensagem. Pai querido, Pai amado, graça te damos pela sua presença e por essa palavra poderosa que foi lançada hoje como semente nas nossas vidas. Doce Espírito Santo, muito obrigado por estar conduzindo essa palavra. Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Redentor, vive e reina para todo sempre. Deus Pai Todo-Poderoso, graça damos. Graça e paz, gente amiga. Esta foi a palavra de hoje. Se sentir no coração, se inscreve no canal Pastor Paulo César Oliveira. Aciona o sininho, dá o seu like e mande a mensagem adiante. Eu tenho certeza que tem alguém precisando ouvir essa palavra. Graça e paz. Esta foi a mensagem do dia de hoje.